Em entrevista coletiva do treinador Igor Magalhães, pelo que me disseram, aniversariante do dia, né? Então, parabéns ao nosso treinador, feliz aniversário e como presente veio a vitória do CSA e um presente para a torcida também. Mas se não for o aniversário dele também, quem me mandou a fake news tá fudido, viu? Eu vou lhe caçar, filha da mãe. Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que é que o nosso treinador tá falando aí. Parabéns aí pelo aniversário, se realmente for o aniversário dele. Mas enfim, vamos lá. Em primeiro lugar, curiosidades, parabéns pelo seu aniversário. É no aniversário dele mesmo. Parabéns, careca. Valeu, Frieza. Tamo junto. Parabéns, velho. Pelo resultado, passou algum tempo ali ao telefone, era um momento de felicitação com a família, um momento de alegria pelo grande resultado. Muito boa noite. Boa noite, prazer sempre falar com vocês. Hoje é um dia especial, né? E aí quando você fica distante de casa, daí a sua comunicação é somente pelo telefone, né? Aí fala com o filho, fala com a esposa. Essas coisas mexem com a gente, né? Porque a gente vivemos no mundo do futebol que é a constância pelo resultado direto, então esse momento você tem que também desfrutar um pouco os familiares, porque eles também pagam um preço muito alto de você vivenciar tudo isso. Pô, isso aí é uma verdade grande, né, velho? É uma verdade grande, pô, porque a gente pensa que a dificuldade é o cara viajando e tal, não sei o que, tipo, claro que às vezes o salário compensa, você recebe salários milionários, mas, pô, imagina a tua família, velho. Imagina a tua família que tem que sair da cidade natal, tem que viajar pra onde você for, ou então, se não viajar com você, tem que ficar na cidade deles. Tipo, o Igor Magalhães, ele começou no Vila Nova, né? Então, imagina a família dele ficar lá em Goiânia e ele vir pra Maceió ficar trabalhando. Aí a família dele vem pra cá. Aí uma semana ele tá aqui, outra semana ele não tá. Aí tem dia que ele vai pra não sei aonde, ele vai pra um estado, vai pra outro, vai pra uma cidade, vai pra outra e perde vários dias de convívio, tá ligado? Então, velho, é pesado, não só pra o cara que tá vivenciando, mas pra quem convive com ele no dia a dia, tá ligado? Pra família e tal. Então, porra, imagina, no aniversário do cara, o cara não tá em casa, pô. Então, é um preço alto a se pagar também, né, velho? É foda. Mas vamos lá. O jogo. A gente já sabia que seria um jogo duro. Acho que acredito muito que nós entramos muito concentrados dentro do jogo. Hoje nós conseguimos atingir um nível de maturidade como equipe muito alto, muito forte. Né? Eu não posso falar sobre o primeiro tempo, né? Porque, obrigado, NN Play, eu não consegui assistir. Jogamos o jogo da forma que o jogo apresentou. Nós sabíamos da bola parada nossa, que era uma bola parada forte. Tivemos possibilidade de matar o jogo depois que a gente teve a vantagem. Os detalhes do jogo que a gente não controla, né? Mas valeu muito o espírito de todos, de entender o momento, de entender o que importa para o clube, essa Copa do Brasil, do que importa para nós, começar um brasileiro da Série C com o apoio do nosso torcedor. Ó, e a importância para o clube é Ele era do Vila Nova de Minas? Não, o Igor Magalhães era do Vila Nova de Goiânia mesmo. Ele começou no Vila Nova de Goiânia, pô. Inclusive um primo meu, primo tio, né? Ele é primo do meu pai. É primo meu, assim, de segundo grau, né? Mas esse primo meu, ele até quando o CSA anunciou a contratação do Igor Magalhães, a gente foi conversar com ele, né? Perguntou, e aí, vai lá, como é? O treinador é bom, tal, não sei o que. Ele disse, porra, é bom, tal. Ele começou na base, então teve uma paciência um pouco maior, mas bom treinador, ajeitou o Vila Nova, tudo. Então, assim, ele era do Vila Nova de Goiânia. Não era de Minas Gerais, não. Viu, Phantom? O comentário do Phantom tava na tela ali no cantinho esquerdo da tela, né? Na Twitch. Mas não era o Vila Nova de Minas, não. Era o Vila Nova de Goiânia. E agora, sábado, começa um campeonato onde a gente deposita toda a nossa energia, porque é o grande objetivo do clube. Devagar, da forma que a gente está indo, com muito trabalho, a gente está conseguindo entregar as metas do clube, né? Não conseguimos o estadual, mas dentro das outras metas a gente está conseguindo atingir. Igor.
Ele já se ligou, né? Quando nós estamos conseguindo entregar, né? Conseguindo entregar as metas do clube, ele já... Eita! O estadual não conseguimos, né? Ele já se ligou que ele falou merda. O CSA hoje com alguns desfalques, né? Principalmente o Brian, que eu acredito que é o principal jogador no esquema que o CSA oferece, principalmente ofensivamente. Como é que foi remontar essa equipe? Também trazer outros jogadores como o Marcelinho como oportunidade de primeira. Me comenta essas alterações. O Brian dispensa comentário pela temporada que ele vem fazendo. Desde quando ele chegou no CSA, eu acreditava muito na qualidade do atleta. Foi um acerto também da nossa direção, tanto o Luciano quanto o Jadson. Eles foram fundamentais, principalmente nessa composição que o Brian chegou para o clube. Hoje o clube está tendo essa possibilidade aí de receber ofertas de outros clubes, porque o atleta também entendeu como funciona, principalmente, jogar no CSA. Ele tem muito mérito, o clube também participa junto para que as coisas aconteçam naturalmente para todos. Então a gente já sabia da importância dele, vocês são muito inteligentes, vocês sabem como que o meu jogo funciona, e aí essas coisas ela ficam um pouco claras, né? Principalmente que essas qualidades individuais vão aparecendo. Não é só o Brian, mas o Brian é um atleta que ele traz uma diferença, principalmente na parte ofensiva, porque é um jogador onde eu trago ele em certa região de campo, onde ele faz toda a diferença pela qualidade que ele tem. Nós temos agora a possibilidade, principalmente pelo que eles fizeram no campo hoje, de recuperar as energias agora, porque sábado já começa uma competição onde o nível de exigência vai ser altíssimo. E nós, tomara a Deus que a gente possa contar com a grande maioria que ficou fora. Acredito que o Roberto tem uma preocupação ainda, já começa a fazer a transição conosco no retorno para campo essa semana. Agora sim, o Roberto vai para a transição conosco, né? Já começa na parte física com o Léo, né, com o Flávio. Daqui a pouco ele já começa a ser introduzido na parte técnica comigo. E aí assim a gente vai ter uma ideia de que quando a gente vai contar com o Roberto, pela qualidade, pela experiência, por tudo que ele representa também, tendo a sua importância para o grupo. Pô, o Roberto eu acho que vai mais umas 3 semanas, velho. Acho que vai mais umas 3 semanas pro Roberto, porque ele ficou muito tempo fora, pô. Pelo menos 3 semanas, tá, gente? Então, assim, acho que só na terceira rodada que a gente conta com o Roberto, velho. Eu acho, tá? Eu acho. Talvez ele esteja apto antes, talvez ele pegue banco, tá ligado? Pra não ter que começar o jogo e tal. Pra entrar ali nos minutos finais, se tiver alguma oportunidade. Mas eu acho que o Roberto não vai estar 100% nem tão cedo, velho. Dá mais um mês aí, pelo menos aí pra ele. Ou as 3 semanas que eu falei pra ele poder começar uma partida e, tipo, sair ali no segundo tempo, sabe? Mas, enfim. Roberto vai ser um grande reforço aí, né? Nessa Série C. E falando do Brian, o treinador encheu a bola do Brian também, né? Encheu a bola dele. Acho que até, tipo, posso dizer em tom de despedida? Será? Se eu for postar esse corte aqui na segunda-feira, será que eu vou postar já com o Brian já fora do CSA? Ou não? Ou ele vai continuar? Porra, a gente não sabe ainda agora, né? Mas vamos ver, velho. Tomara que continue. O Brian ainda nos preocupa, ele foi no sacrifício no jogo contra o CSE lá. Não tem nada a ver com o que aconteceu em termos de proposta. Foi uma situação que agora não tinha condição de jogo. Olha, essa notícia pegou muita gente desprevenida. Todo mundo tava achando que o Brian tinha recebido proposta e que ele não ia jogar exatamente por isso, né? Porque tava negociando. Eu, inclusive, joguei isso no ar, tá ligado? Então, assim, bicho, mesmo que seja exatamente isso, mesmo que ele tenha sofrido uma lesão, abriu um precedente pra gente ficar discutindo sobre isso, se ele tá realmente negociando, se ele já tá acertado ou não, tá ligado? Então o problema todo foi esse, do Brian, que surgiu a notícia de que ele tava negociando, no dia seguinte, o Brian tá fora do jogo. Oxi, que porra é essa?
sabe? Então isso tudo abre precedente pra gente ficar soltando aqueles murmurinhos, né? Aquela conversa de bastidores. Será? 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 Não sei. Não faço ideia. Estão dizendo que não. Estão dizendo que é lesão mesmo. E espero que seja. Espero que não seja grave. Espero que ele volte no próximo jogo. Espero que ele seja o craque do CSA na Série C. Mas, enfim, vamos ter que esperar o desfecho, né? Então não tem o motivo de trazer o atleta para colocar em campo sem ter condição de jogo, né? É um jogador que até então não aconteceu nada demais, só foi uma oferta. Nós temos que esperar o que vai acontecer para que a gente também possa contar com ele nesse restante de temporada. Danilinho foi problema muscular, então o Danilinho nós temos que dar esse tempo. Não, o Danilinho foi muscular. Acredito que o departamento médico está nos sinalizando positivamente. Talvez a gente possa ser que conte com ele no final de semana. Ou talvez ele possa ser que tenha mais uma semana ainda para ele poder voltar apto para poder desenvolver o que ele sabe fazer bem. Igor, já pensando na Série C, né, o CSA estreia no próximo final de semana contra o Anápolis, que é uma equipe que acabou de subir, mas já fez uma grande campanha no Goiano, né, você conhece bem. Então queria saber como você está pensando aí nesse jogo, se a vitória de... Olha aí, Phantom. O cara acabou de falar, né? O que o Anápolis, que é o adversário do CSA na estreia da Série C, fez uma grande campanha no Goiano. Aí ele complementou, campeonato que você conhece bem. Então tá vendo que ele era do Vila Nova de Goiânia, do estado do Goiás? Tá vendo? Aí já tem confirmação também, viu, Phantom? Hoje já deu confiança aí para estrear com o pé direito na Série C. Nós precisávamos disso até pelo que a gente vinha passando, né? Em termos de resultado, oscilando um pouquinho em termos de resultado, vai tirando a confiança, o torcedor fica preocupado por tudo que aconteceu no passado, aumenta a desconfiança. Mas hoje eu acredito que nós fomos bem sólidos dentro do jogo, né? E agora nós começamos a ter a oportunidade de começar uma Série C contra um time copeiro. O Anápolis eu conheço bem, é um time muito copeiro, é um time aí que já tem alguns jogadores como repetição de elenco, então é um time um pouco entrosado, né? Competição nacional, ela vai te cobrar um alto nível de competitividade, tanto com bola, tanto sem bola, a bola parada vai ser fundamental. Nós temos os nossos objetivos, como o Anápolis também tem, jogando em casa nós somos fortes com o apoio do nosso torcedor, esperançoso de fazer uma grande competição. Nosso primeiro passo, é tentar classificar entre os 8, porque daí começa o campeonato de verdade na reta final. Mas nós vamos passo a passo, pensando em jogo a jogo, entendendo que nós podemos ser muito fortes em casa e também fazer jogo sólido fora para ter essa constância dentro dessa competição de ponto corrido. Além do Kevin, do Luiz Gustavo, do Felipe, foi soprado ali que você a qualquer momento pode anunciar mais 2 reforços. Você pediu mais alguém para reforçar mais ainda esse grupo? Nós precisamos fazer uma composição. Importante essa pergunta, né? Você pediu mais alguém? Com certeza ele vai desconversar, tenho certeza absoluta. Mas vamos ver o que é que ele vai fazer aí, viu, velho? Porque se ele pode dar algum indício de alguma posição que ele está um pouquinho ainda insatisfeito. Vamos ver. Posição de algumas posições ainda que eu não posso falar para vocês, até que gera desconforto para dentro do elenco também, né? Mas... Rapaz! Posições que geram desconforto dentro do elenco, como é? Ainda esse grupo? Nós precisamos fazer uma composição de algumas posições ainda que eu não posso falar para vocês, até que gera desconforto para dentro do elenco também, né? Que é isso? Que posições geram desconforto? Pra mim, o quê? Ponta? Ponta esquerda e ponta direita, né? Esquerda tem o Cachoeira. De vez em quando o Brian joga de ponta também, do lado direito. Mas eu acho que é o lado que tem muita gente, eu fiz a conta, são 7 jogadores. O Cachoeira, o Danilinho, Gustavinho, Marcelinho, Robinho, tudoinho, né, exceto o Cachoeira. O Clenison e mais quem? Não tô lembrado de mais outro. Posso estar enganado, mas o 7º seria o Brian, que joga de ponta também. Então são 7 jogadores e só um presta. O outro é improvisado, que é o Brian. O Brian é meia, às vezes joga de ponta, tá ligado? Então talvez essa seja a posição que estão reclamando aí.
Mas, pô, pra mim foi uma surpresa ver esse manifesto aí do Carequinha. Mas Jadson, mas o Luciano vem trabalhando muito forte e eles entenderam e nós estamos atrás do mercado, né? Nós ainda, pela janela, nós ainda estamos perdendo um pouco de força pelo nível de Série B, que atletas nós queremos trazer jogador desse nível, que realmente venha e entenda o nível de cobrança do CSA, que possa vestir a camisa e também nos ajudar. Né? Acredito que as questões das apostas, nós estamos tudo aí já. Agora nós temos que pular um pouquinho, subir um pouquinho o sarrafo em termos de contratação para que a gente consiga trazer jogadores também experimentados na C. A ideia é talvez trazer jogadores também que já têm acesso para que a gente tenha esse nível de maturidade. E o nosso vestiário é muito positivo para que a gente consiga aí fazer um grupo muito forte para ir nessa batida aí de Série C, que ela vai exigir muito. Bom, isso daí foi algo que o Luciano Lessa já tinha falado um tempo atrás. O CSA não tem carência de número. Então não está desesperado para contratar qualquer um jogador para vir compor elenco. Só vai contratar jogador se realmente o cara vier para somar com a equipe principal, a equipe titular. Então não precisa trazer alguém para compor elenco, não precisa trazer um lateral reserva, não precisa trazer um ponta reserva. De reserva já tem gente pra caralho. Então só vai contratar alguém se for para trazer alguém para ser titular. Então, tipo, tá de olho em algumas posições? Que bom que tá de olho, né? Que bom que tá de olho. Se vai trazer, não sei, porque talvez não tenha uma boa oportunidade de mercado. Talvez o cara que apareça para o CSA poder contratar seja muito caro. Talvez o cara que seja num preço acessível para o CSA seja ruim. Então, não vale a pena, pô, gastar dinheiro nesse tipo de coisa, tá ligado? Então, vamos ficar de olho aí para ver como é que o CSA vai agir no mercado. Igor, o sistema defensivo hoje foi bastante exigido. Gabriel Félix ganhando mais oportunidade, a dupla de zaga que a tendência é que seja da Série C, Betão e Marcão, também o Enzo, grande jogo. O que você fala da sua linha defensiva? É a linha ideal já para o CSA iniciar a Série C? O que é que você traz de avaliação de feedback da partida de hoje? Interessante a pergunta, viu, Severo? Porque a defesa do CSA no segundo tempo estava bem insegura e ele precisou trazer outro zagueiro, pô. Ele precisou colocar o Islam ali pra povoar mais a área, porque tava sendo bem pressionado. Eles têm crescido muito, jogo a jogo. E se a gente pegar a idade deles, a idade baixa. Né? Então só ganha experiência jogando, ganhando lastro jogando. E mais do que isso, a confiança tem que vir do banco. Né? Eles têm minha confiança, todos têm minha confiança. Nós temos uma mescla de idade com jogadores que já teve no nível de Série A, com esses jogadores jovens com muita fome para poder ter essa possibilidade daqui a pouco de ter uma possibilidade de Série A. Quem sabe não possa ser no CSA, com muita humildade. Está longe ainda o nosso caminho, está muito longe. Mas nós sonhamos muito grande, passo a passo, ano a ano, com construção da forma que o clube está fazendo. Daqui a pouco as coisas podem ser sinalizadas de forma diferente. Nós passamos um período difícil, né, de recuperação de confiança, de muito questionamento, mas eu sempre tratei as coisas com muita naturalidade, sempre tratei a cobrança também com naturalidade, porque eu tenho um grupo jovem e eu sempre fiz a questão de abraçá-los como filhos, por quê? Porque nesse momento que as coisas não acontecem em termos de resultado, eles precisam ter um escudo para que as coisas não chegassem neles. E graças a Deus nós fomos felizes como equipe para dar essa retaguarda para eles poderem fazer uma apresentação como hoje. É lógico que uma apresentação como hoje, se colocar no nível de cobrança, nós fizemos uma obrigação. Né? Com todo respeito ao CSE, com todo o nosso respeito, e tratamos o jogo com muito respeito, mas a camisa do CSA nos cobrava que nós tínhamos que passar essa vaga na Copa do Brasil. Nós assumimos todas essa responsabilidade. Não tiro uma vírgula do que ele falou, tá? Não tiro uma vírgula do que ele falou. Concordo com tudo. Nós somos assim, com muita humildade, com os pés no chão, sabendo do percurso que a gente tem agora em Série C. Principalmente essa parte aí da humildade, né? De prestar o respeito ao CSE, tem que respeitar o time, tem que respeitar os outros jogadores, todo mundo que tá trabalhando lá, mas que a camisa do CSE é infinitamente maior, velho. Infinitamente superior do CSE. Apesar de mudar uma letra só do nome, o time do CSE é muito maior do que o time do CSE, pô. Com todo respeito, gente. Então, assim, num confronto direto entre eles, o time do CSA não pode esperar nada menos do que
passar. E passou, né? Tinha perdido na Copa Alagoas, agora, na vaga pra Copa do Brasil, conseguiu a classificação, ótimo, maravilha, beleza. Porra, não foi do jeito que a gente imaginava, que a gente queria que fosse, e que deveria ter sido, que a gente espancasse o CSE, com todo respeito ao time do CSE, mas que pelo menos a gente passou. Porra, então tá bom, velho. Não estamos satisfeitos, vamos continuar cobrando, mas, ok, pelo menos o dever a gente cumpriu. Se classificar. Daqui a pouco tem Copa do Brasil novamente, que é a terceira fase. Daqui a pouco tem Copa do Nordeste novo, que nós precisamos fazer mais uma rodada para nos carimbar para a próxima Daqui a pouco não, né? Só em junho. Vai demorar um pouquinho ainda. fase. Então o CSA ele tá nessa caminhada aí com muita energia para conseguir os objetivos ambiciosos. Você concorda que o Camacho e o Enzo fizeram talvez a melhor partida deles no jogo de hoje? Eu acredito. O Camacho já esperava, né? O Camacho é um jogador que... Porra, o Camacho é muito bom volante, velho. Muito bom volante o Camacho. Ele... A participação dele, velho, no jogo, ele dá uma saída de muita qualidade, né, velho? E hoje ele mostrou até que ele consegue jogar mais perto da área. Ele deu um passe excepcional, velho, para o Cachoeira. O Cachoeira fazendo facão no meio da zaga, ele só deu o passe. O Cachoeira sozinho, ele e o goleiro. O Cachoeira acabou perdendo o gol, tá ligado? Mas grande jogador, velho, o Camacho. O Enzo eu acabei não anotando tanta coisa dele assim também não, né? Porque talvez eu não tenha visto o primeiro tempo, né? E não pude imaginar muita coisa assim, porque o segundo tempo do CSA a gente já tava todo fudido, né? Mas não vi o Enzo tão destacado assim não. Talvez no jogo, lá no estádio, alguém possa ter visto algo diferente, mas eu não vi tanto assim não. Mas vamos ver, né? O que é que o treinador fala? O Camacho foi uma sinalização do mercado, e quando me chegou essa sinalização, eu até questionei. Tá querendo jogar para ver o que nós podemos ter como orçamento ou pode ser uma realidade? E o Camacho nos sinalizou que poderia ser uma realidade por tudo que ele estava vendo que estava acontecendo aqui e assistindo nossos jogos. Então isso faz diferença, porque se a gente for hoje, com a nossa situação financeira, brigar num cenário para trazer um jogador de nível como o Camacho, talvez a gente possa ficar um pouco atrás pela condição financeira. Mas o que fez a diferença foi a camisa do CSA. Foi o Camacho entender o projeto, o Camacho está aqui e realmente por gostar daqui, por querer estar aqui. Ele é um jogador que dispensa comentário, potencializa a Nicola, potencializa os companheiros que estão em volta, segura toda a pressão. É um jogador que acelera, é um jogador que segura, é um jogador Isso daí eu concordo também, viu? que marca, que bota o pé na bola na hora que tem necessidade de colocar. Agora ele colocou o Camacho ali num patamar, como se o Camacho hoje estivesse num nível acima do CSA, como se a gente, sei lá, velho, talvez até, tipo, ele veja o Camacho como um jogador que precise jogar, mesmo se estiver jogando mal, né? Então, talvez em um jogo que não caiba para o Camacho por algumas questões, talvez ele escale o Camacho, mesmo assim, porque tem que jogar, porque o Camacho é craque, porque o Camacho é foda, porque o Camacho é isso e aquilo. Então, assim, isso daí a gente tem que ver com muito cuidado, essa entre aspas, idolatria dele pelo Camacho. Não é uma idolatria, né, mas ele vendo o Camacho dessa forma aí, talvez seja até algo que a gente precisa, dar uma freada ali, tá ligado? Pô, o Camacho é um ótimo jogador, pô, foi uma ótima aquisição do CSA, mas calma aí também, meu irmão. Baixa a bola um pouquinho. Quando ele precisar ir pro banco, ele vai pro banco. Tá ligado? E o Enzo ele vem crescendo a cada jogo. O Enzo é muito jovem e muito promissor. O Enzo é um jogador que nós apostamos, nós acreditamos muito nesse potencial. É lógico que com o tempo vai amadurecer, ele vai fazer ele chegar no nível que ele espera. Amanhã folga? Amanhã eu preciso descansar eles, né? Até porque nós viemos nessa batida sem folga, agora eu preciso descansá-los para a gente começar na reta com toda a energia possível no sábado na Série C.
Legal. Igor, pra É, finalizar. exatamente, pô. E a folga é necessária, pô. A folga é necessária pra todo mundo, pra descansar a mente, pra descansar o corpo. Aí o povo diz, não, pô, tem que dar folga não. Os caras ganham dinheiro que só, pô, beleza. Aí daqui a pouco o cara chega, tá estourado, aí arruma uma lesão muscular, fica 3 meses fora, aí o povo diz, tá bichado. Mas, porra, tem um departamento de fisiologia que estuda os atletas, vê quem tá bem, vê quem não tá, determina exatamente essas folgas, exatamente para o cara não estourar, para o cara não perder mais jogos ainda, tá ligado? Então, bicho, os caras estudam muito isso, pô, muito o corpo, para poder determinar exatamente a necessidade, a quantidade assim de folgas e um treinamento ideal, com a intensidade ideal, né? E que possa fazer com que os caras descansem a musculatura, mas que não percam a intensidade, sabe? Aí no momento que dá uma folga, a galera, não tem que dar folga não. Ai, tomar no cu, pô. Tem que dar folga sim, os caras precisam descansar, precisa descansar o corpo, precisa descansar a mente também, ter um dia pra relaxar, né? Tirar um pouco da pressão de ter que apresentar todos os dias o melhor dele, assim, pô. Isso daí todo mundo sente essa pressão, até jogador, até quem ganha bem pra caralho, recebe, precisa desse descanso, certo? Então, é isso, pô. Descansa amanhã e terça-feira tem que estar de volta, viu? E se não for, eu convido todos os jogadores do CSA a fazer um funcional comigo na praia aqui, terça-feira. Beleza? Terça-feira aqui, ó, na frente do Vera Arruda, vou fazer meu funcional aí. Só no seu horário, viu? Mas quem quiser, quem tiver interessado, pode falar comigo aí que a gente combina. Bora! Finalizar da minha parte, o CSA passar da seletiva, agora deixa um recado para a torcida azulina que está acompanhando em peso a Rádio CBN, o que esperar desse CSA, desse grupo agora para a Série C, e aproveito para convocar também a torcida para o jogo do próximo sábado. O torcedor ele sempre fez a diferença a nosso favor. E quando a gente joga em casa, nós somos muito fortes agora pelo puxando calor o que saco eles da têm, torcida aí, né, sinergia o que careca? Nós temos campo e arquibancada. Nós contamos mais uma vez com a presença deles, principalmente nesse jogo inicial, né, que o adversário realmente sinta o que é jogar contra o CSA, né, no nosso campo. E nós sabemos que nós temos esse grande desafio, com o apoio do nosso torcedor nós podemos ser mais fortes. Nós sabemos que é uma competição muito difícil e agora, nesse momento agora, passar desses percalços que nós passamos, nós somos mais fortalecidos como equipe, mais fortalecidos como torcida e equipe, para a gente conseguir o objetivo principal que é essa Série C. Igor, quero te agradecer e parabéns, viu? Um aniversário diferente, né? Acomodando um jogo desse com uma atenção dessa. É verdade, a profissão ela talvez se exige isso, né? E hoje muito feliz por ter conseguido o objetivo do clube, que é essa vaga na Copa do Brasil. Obrigado, agradeço vocês sempre. Professor, para a gente fechar, não sei se acho que o senhor não viu, mas a CBF definiu quarta-feira o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Aqui não tem muito o que falar, né? É esperar o sorteio e venha que vier. Não, e o jornalista agora, ele perdeu a oportunidade de meter o louco, pô. Ele devia ter chegado para ele, treinador, quem você quer enfrentar na Copa do Brasil? Diga aí, o sorteio é quarta-feira. Quem você vai ficar feliz se cair para jogar contra você e quem você vai ficar triste se cair para jogar contra você? Diga aí agora, na lata. Tem que meter assim, pô, pro treinador, tá ligado? Aí ele vai desconversar, tá, não sei o quê, mas você arrumou o corte pelo menos ali, tá ligado? Pra postar numa rede social, pra postar no canal ali, ou fazer uma matéria, fazer uma reportagem na resenha, tá ligado? Mas ele perdeu a oportunidade, ele diz, não, vem que vier, né, professor? Porra, aí é foda também, né, parceiro? Vacilou, pô. Deixa eu chegar aqui, ó, na lata, professor. Você quer jogar contra quem? E não quer jogar contra quem? Diga aí. Melhor adversário e pior adversário. Fala agora, na lata. 3, 2, 1, já. Pronto. Aí ele vai fazer algum corte, vai fazer alguma resenha ali, né, velho? Só na resenha, pô. Nessa fase nós temos que esperar o sorteio, né? Esperar o sorteio para ver quem que vai ser o nosso adversário. Para depois a gente poder comentar algo, poder organizar algo em termos de estratégia, para a gente poder também sonhar com mais um passo. Esse é o nosso objetivo. Nós já estamos nessa fase
E nós precisamos sonhar mais um passo para a gente conseguir esse objetivo. E também o torcedor sonha com isso, o torcedor espera por isso. E nós vamos fazer de tudo para tentar conseguir. Perfeito, muito bem, beleza. Ele deu aquela desconversada aí nessa última mensagem aí, né? Mas enfim, gente, entrevista coletiva aí do nosso treinador, tamo aí. O Phantom falou aqui que quer pegar o Cruzeiro. Pô, já pensou o CSA e Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil? Ia ser cacete, né, velho? E a gente passa, viu? Pegar o Cruzeiro a gente passa.